Olá, é muito bom ter você comigo nesta aula de redação envolvendo técnicas e abordagens. Foi a minha forma de contribuir com você que vai fazer o Enseja. Sei que tem muito tempo, que às vezes não estuda ou por alguma dificuldade, trabalho, abandonou a escola, enfim. Eu sei muito bem aí da realidade que envolve todos vocês que vão fazer o Enseja. E foi a minha forma de contribuir, oferecendo a vocês um conteúdo simples, objetivo, prático, de fácil entendimento. E é isso que eu vou fazer nessas 4 aulas que eu prometi para vocês, de uma forma bem objetiva, bem clara, fazer com que você tire suas dúvidas, com que você tenha uma noção básica sobre a redação e que você tenha muito sucesso. A primeira coisa que eu preciso de estar te falando antes de iniciar realmente essa aula é sobre a tranquilidade que você precisa de ter no dia da prova. O maior problema na hora de se fazer uma redação é o nervosismo. Muitos alunos acabam pensando, eu não vou conseguir, eu não sei falar sobre esse assunto. Então eu quero agora te dar essa tranquilidade. Tudo na vida que você vai resolver, você precisa de ter inteligência emocional. Então, como coach, eu quero mais uma vez aqui reforçar com você o quanto é importante você estar tranquilo no dia da prova, certo de que você sabe sim, você tem uma experiência de vida, você já passou pela escola, você já leu alguma coisa, você está conectado no mundo. Então você sabe sim, os temas com certeza não serão tão difíceis, será algo prático, algo do dia a dia, algo que a gente vê mesmo na televisão. Então eu quero te tranquilizar, não só na hora da redação, mas toda a prova, que você tenha calma, que você tenha confiança, que você tenha certeza de que você será bem sucedido. A fé é isso, que você tenha certeza de que será bem sucedido. Então eu quero reforçar com você isso, essa tranquilidade, essa confiança. E você tem aí vários dias ainda para estar fazendo a sua revisão, estar estudando. E com essas dicas aqui de redação, eu tenho certeza que você vai conseguir ser aprovado. Vamos começar então pelo tema. Assim que você pegar a sua redação, você vai se deparar com um tema. Automaticamente você vai ler esse tema, vai confiar, conforme eu já falei, nas suas experiências de vida, vai ter a certeza que você sabe. E se você tiver um pouquinho de dúvida sobre o tema, o que você vai fazer? Você vai fazer perguntas sobre esse tema. Você precisa entender melhor esse tema. Você pode fazer perguntas para si mesmo, tipo assim, qual a problemática? De que isso se trata? Quais são os principais desafios? O que envolve tudo isso? Então você tem que trazer esclarecimento deste tema. Numa outra aula nós vamos trabalhar estrutura do texto. E aí eu vou te mostrar como que você vai pontuar suas ideias para que você desenvolva a sua redação. Mas hoje, nessa primeira aula, eu quero trazer abordagens mais gerais, para que você entenda realmente sobre os tipos de texto, sobre o tipo de texto que você vai fazer. E aí é importante você pegar o seu tema e definir o seu título. Tema é diferente de título, isso você tem que estar certo. Então o tema, ele vai trazer uma abordagem geral do que você vai falar e dentro deste tema você vai definir o seu título, ok? Então vamos agora aos tipos de texto. Existem algumas diferenças básicas de tipos textuais que é importante você saber. Mesmo sabendo que na redação do Enseja o texto será dissertativo, argumentativo, é importante você entender um pouquinho sobre os outros tipos de texto para que você não se confunda, para que você não tenha nenhuma dúvida. Então eu pontuei aqui os básicos. A narração, que são as histórias de uma forma em geral.
a descrição, que são as explicações dos detalhes, a espécie de retrato escrito de alguma coisa, de uma pessoa ou de algum local, e a dissertação, que é a explicação dos assuntos, os relatos, as notícias. O seu texto vai ser esse terceiro, uma dissertação. Porém, além dessa dissertação, que é aquele texto na terceira pessoa, aquele texto mais generalizado mesmo sobre algum assunto, sobre desafios, sobre questões, sobre esclarecimentos, você ainda precisa de ter a sua parte de argumentação. Então, o texto que você fará será o texto dissertativo, argumentativo. Como que é esse texto? Esse texto, ele precisa ser convincente, ele precisa ser persuasivo. Você vai demonstrar o seu ponto de vista, porém, um detalhe, você não pode mostrar que é o seu ponto de vista. Se você usar expressões como eu acho, eu penso, eu acredito, você não vai convencer ninguém, porque as pessoas vão falar assim, não, esse só é o ponto de vista dele. Então, toda vez que a gente quer persuadir alguém, que a gente quer convencer alguém, a gente precisa de falar deste assunto, colocando assim como certeza e sendo de uma forma geral. Sendo assim, você vai conseguir realmente utilizar toda a argumentação. Não precisa se preocupar. Calma aí que você vai conseguir entender tudo. Eu preciso de trazer primeiro esse assunto mais amplo para depois a gente tá colocando isso no funil e você tá conseguindo realmente entender. Então veja bem, no texto dissertativo argumentativo, você vai defender uma tese. O que é uma tese? É realmente a defesa de um ponto de vista. E é isso que você vai fazer. Para que você, então, defenda essa tese, você não vai usar a primeira pessoa do discurso, que é ligado ao pronome eu. Você, então, pode até usar a primeira pessoa do discurso, mas do plural, o nós, mas, preferencialmente, que você use a terceira pessoa do singular ou do plural. Então, você vai usar, né, o verbo como assim, ele tem ou tenha. Você vai ter que usar no seu texto argumentos para convencer. Vamos ver agora os tipos de argumentos. O primeiro argumento é o argumento de autoridade. Quando você cita frases de pessoas renomadas e faz um link com o tema proposto, citações de autores renomados ou depoimentos de personalidades renomadas, por exemplo, você está criando autoridade. Você está demonstrando que você sabe sobre o assunto, que você já leu sobre esse assunto, tanto que você sabe que outras pessoas pensam da mesma forma que você. Então, isso traz autoridade para o seu texto. Um outro tipo é o argumento de consenso. Quando você se refere a um consenso global, algo que é de praxe, ou seja, demonstrar que todos pensam assim, é o óbvio, fatores sociais, culturais, econômicos, conhecimentos consensuais, por exemplo. Um outro tipo de argumentação é a comprovação pela experiência ou observação, fundamentado em fatos vivenciais, coisas corriqueiras, coisas que todos podem ver, coisas que saiu na televisão, coisas que você viu em alguma reportagem, algum noticiário, ou algo baseado em documentos. Então, são dados estatísticos, pesquisas, estudos, e então aí você pode usar esse tipo de argumentação, de experiência ou observação. Uma outra forma de argumentar dentro do seu texto é a fundamentação lógica. A argumentação, neste caso, se baseia em operação de raciocínio lógico, tais como as implicações de causa, efeito, consequência, exemplos, alusões históricas, aspectos geográficos, entre outros. Você agora já tem clareza que você precisa de fazer um texto dissertativo, onde que você vai
demonstrar o seu ponto de vista, sem estar utilizando a primeira pessoa do discurso, relacionado então ao seu eu, a sua pessoa. Você vai dar a sua opinião, mas sem demonstrar que essa opinião é a sua. Essa opinião é simplesmente de um conjunto que você faz parte. Eu acho que assim fica um pouquinho mais claro para você entender. Voltando ao tema, assim que você abrir lá a sua página da redação, você vai ver seu tema. E aí eu disse que você pode fazer algumas perguntas para que você entenda melhor este tema. E aí você vai começar a elaborar a sua introdução. Essa introdução é realmente para iniciar o texto, e tem pessoas que ficam meio que perdido, meio sem saber o que falar. Você vai entender o tema através das perguntas e você vai posicionar duas ideias para que você cite na introdução, mas você não vai explicar nada dela. A introdução é somente uma abordagem geral, onde que você vai citar duas ideias para você desenvolver essas ideias lá na parte do desenvolvimento, que é o segundo e o terceiro parágrafo do teu texto. Então veja bem, a introdução você vai colocar algo geral, algo ligado ao seu título. É importante que você tenha sempre essa consciência. Você precisa de pegar o tema, o seu título vai ser ligado no tema e o seu tema tem que estar ligado na introdução. Na introdução, você não deve repetir o seu título, mas você pode ligá-lo, você pode mencionar algum aspecto do título. Então você vai citar duas ideias para que você desenvolva no seu segundo e terceiro parágrafo. Geralmente, essa introdução, ela pode ter aí uma média de 4 a 5 linhas, ok? Depois da introdução, você vai fazer o desenvolvimento. O desenvolvimento é onde que você vai argumentar o ponto de vista. Você vai pegar a sua primeira ideia da introdução, vai fazer o segundo parágrafo, ali você vai abordar toda a problemática daquele assunto, e no terceiro parágrafo você pode falar sobre algumas sugestões, algumas soluções, algumas formas de intervenção, enfim. Ou, se você mencionar lá na sua introdução 2 tópicos que seriam tipo 2 subtítulos, você desenvolve um no segundo parágrafo e o outro no terceiro parágrafo. E por último, você vai fazer a sua conclusão. Então veja bem, no último parágrafo, no seu 4º parágrafo, você vai fazer a sua conclusão. O que é a conclusão? É o desfecho automático e natural de tudo que você falou. Seria você realmente finalizar aquele assunto. Um cuidado que você precisa de ter na sua conclusão é não retomar a problemática, é não deixar dúvida. Sabe quando você está conversando com alguém e aí você está defendendo a sua ideia? E você precisa de encerrar com aquela conversa, você quer acabar com aquele assunto, então você faz o que? Uma conclusão. E é isso que você vai fazer.